Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de cálculo integral eu vou apresentar para vocês uma técnica de cálculo muito importante e ela vai realmente ficar presente em vários outros setores da matemática e nessa série por si só a gente vai utilizar ela de maneira recorrente, que é a integração por partes. Ok? Então, nesse vídeo eu vou apresentar, na verdade, dois teoremas sobre a integração por partes. A primeira, que é a fórmula de base, né, a fórmula que a gente usa no dia a dia, e depois uma fórmula que a gente fala que é uma fórmula iterada, né? Então, uma fórmula que a gente vai iterando em várias quantidades. Então, a gente vai poder aplicar ela N vezes, por exemplo. Ok? Então, eu vou demonstrar essas duas fórmulas, eu vou dar dois exemplos para vocês de cálculo, né? Um cálculo que vai ser uma primitivação, então a gente vai achar uma função no final, e outro que vai ser uma integração, onde a gente vai achar um valor numérico, para vocês verem que na verdade funciona exatamente igual. Beleza? Então, o que, que diz a integração por partes? Ela diz que se temos o produto da derivada de f vezes g, né, e a gente vai primitivar esse produto, vamos ter f vezes g menos a primitiva da função f, então a primitiva de f apóstrofe, vezes a derivada de g. Ok? Então, dito assim, parece um pouquinho confuso. Vocês vão ver uma aplicação bem simples, né? A gente vai achar a primitiva da função do logaritmo. E aí vocês vão ver que é bem fácil de aplicar. A gente só precisa de um pouquinho de prática. Beleza? Então vamos demonstrar essa fórmula primeiro. Como a gente vai demonstrar isso? A gente vai sair da derivada do produto. Ok? Então vocês sabem que quando a gente tem duas funções, então f vezes g, e a gente deriva, temos a fórmula do produto de uma derivada, que eu já demonstrei isso faz um tempo no canal, que vai ficar a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g, ok? E agora a ideia é isolar esse termo aqui. Então isso daqui vai implicar que a derivada de f vezes g vai ser igual à derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g, ok? E agora a gente vai aplicar a integral dos dois lados. Ok? Então isso daqui vai implicar que a integral da derivada de f vezes g vai ser igual, aí por linearidade da integral a gente já separa ela em duas integrais, então vai ficar a integral do produto menos a integral de f vezes a derivada de g. De acordo com o teorema fundamental do cálculo, isso daqui é simplesmente f vezes g. Então aqui vamos ter o nosso resultado que a gente queria. Ok? Então vocês veem que a demonstração é bem simples. Realmente o poder dessa fórmula vai ser na prática, né, e a gente vai ver um exemplo concreto. Então, primeiramente, vocês viram que a ideia dessa fórmula é a gente ter duas funções, então, obviamente, né, a gente tem que ter o produto de duas funções, onde a gente conhece a derivada de um e conhece a primitiva de outro. Essa é a estratégia, ok? O problema é que muitas vezes a gente não sabe qual função derivar, qual função integrar, né, antes de aplicar essa fórmula aqui. Então, tem uma técnica que funciona quase 100% dos casos, que é a técnica ALPS, ok? ALPS é uma abreviação, né, de vários tipos de função e vocês seguem a ordem dessa palavra como prioridade de derivar. Vocês vão entender. O A de ALPS, ele significa arc, ok? Então, toda função, por exemplo, arquicosseno, arcseno, arctangente, vai ser a prioridade para a gente derivar. Tá? Se não temos arc, mas temos o L é logaritmo, ok? Então qualquer coisa que é o logaritmo é a segunda prioridade para derivar. E a gente vai seguindo. Então o P é tudo que é polinômio, ok? Então ax ao quadrado mais bx mais c, etc, etc, etc. O E é tudo que é exponencial, ok? Então eu vou escrever aqui polinômio exponencial, né? E por último, a prioridade menos importante é S de seno, né? Obviamente seno, cosseno, etc. Obviamente vocês entendem por que, que isso é o menos favorável, porque quando a gente deriva seno, a gente tem cosseno, vocês derivam cosseno, tem menos seno, então a gente acaba, né, entrando num ciclo aqui que a gente acaba não saindo, tá? Então essa é a prioridade. Agora vocês vão perguntar, por que, que eu estou falando disso, né? Por que, que a gente está querendo prioridade de derivar? E agora vocês vão ver o exemplo. A ideia aqui, por exemplo, é querer primitivar ln de x, ok? Vocês sabem que a definição do logaritmo é a única primitiva que se anula em 1,
da função 1 sobre x, né? Só que, se a gente quiser primitivar ln de x, a gente quer realmente primitivar mais ainda esse 1 sobre x. Como é que a gente faz isso? A ideia é vocês dizerem que ln de x é a mesma coisa que ln de x vezes 1. Bom, até aí não tem nenhum mistério, né? Qualquer número é igual se a gente fazer vezes 1. Mas por quê? Porque aqui a gente tem um produto de duas funções, né? A gente considera que 1 é uma função constante, é a função 1. E agora a gente vai fazer a prioridade derivada. Então, a gente vai falar que u igual ao quê? Pela prioridade Alpes, temos que o logaritmo vai ganhar do 1. Então, a gente vai derivar o logaritmo. Então, aqui temos que u igual a ln de x. Então, a derivada de u é 1 sobre x. Ok? Ou seja, a gente sabe que a derivada de v vai ser igual a 1 e a primitiva de 1 é x. Beleza? E agora a gente aplica a fórmula. Então, a gente sabe então, que a primitiva de ln de x dx vai ser igual a ln de x, ok? Então, vai ser o nosso f vezes g. Então, vai ser o nosso ln de x vezes x. Então, u vezes v aqui. Menos a integral de 1 sobre x vezes x dx. Beleza? Então, aqui, obviamente, vocês vão ter a integral de dx, então isso daqui é igual a x. Então, vocês sabem que uma primitiva de ln de x é ln de x vezes x menos x. Ok? Vocês podem testar derivando isso, vocês vão ver que vocês vão cair realmente em ln de x. Então, a estratégia é realmente fazer 1 vezes 1 e seguir a prioridade do Alpes. Agora vamos fazer um exemplo com integral. Então, agora vamos fazer a integral da função arquitangente de x. Então, no meu vídeo de arquitangente, eu demonstrei a derivada da arquitangente, né? A gente sabe que a derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Mas agora a gente quer primitivar a arquitangente. E, não somente isso, a gente quer avaliar a integral, ou seja, avaliar a superfície por baixo da curva, entre 0 e 1 dessa função. Ok? Então, a estratégia é igual ao logaritmo, a gente faz arquitangente de x vezes 1 e aplica a integração por partes, ou a IPP, que é a abreviação. Né? Pela ordem Alpes, arquitangente vai sempre ganhar, então u vai ser igual a arquitangente de x. A derivada, a gente demonstrou no vídeo da arquitangente, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, temos que a derivada de v vai ser igual a 1, então v vai ser igual a x. E agora a gente aplica a fórmula. Então, vamos ter que a nossa integral i vai ser igual a u vezes v, então arquitangente de x vezes x avaliado entre 0 e 1, menos, então agora vai ficar a derivada de u vezes v, então vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então agora vamos avaliar isso. Então, arquitangente avaliada em 1, vocês sabem que é π sobre 4. Então, vezes 1, temos π sobre 4. Arquitangente de 0 é 0, vezes 0 dá 0. Então, o π sobre 4 ele vai se manter. Menos. E agora, para fazer essa integral, a gente tenta reconhecer um logaritmo. Então, vocês sabem aqui embaixo que quando vocês derivam esse termo de baixo, vocês vão ter um 2x. E em cima a gente tem um x. Então, a gente está quase numa derivada logarítmica. A gente precisa de um 2x em cima. Então, para ter um 2, vocês multiplicam por 2. Só que se vocês multiplicam por 2, vocês têm que dividir por 2 ao mesmo tempo. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a integral, obviamente de 0 a 1, aqui eu esqueci, né? De 0 a 1 de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Beleza? Então, aqui a gente reconhece um logaritmo. Então, vamos ter que a integral vai ser igual a π sobre 4 menos 1 sobre 2 ln de 1 mais x ao quadrado avaliado entre 0 e 1. Então, a gente avalia isso, então vai ficar π sobre 4 menos 1 sobre 2. Então, ln de 1 mais 1, então fica ln de 2. ln de 2. ln de 1 mais 0 fica ln de 1. ln de 1 igual a 0. Então, aqui já temos o resultado final. Então, a integral de arquitangente entre 0 e 1 fica π sobre 4 menos ln de 2 sobre 2.
Então é um resultado até que interessante, um resultado até chocante, né, como é que uma arctangente do nada tem logaritmo, né. Enfim, aqui é a magia, né, da integral usando o aspecto do logaritmo. Então vocês entendem que a integração por partes, ela é bem interessante e ela pode ser iterada. Então aqui a gente fez uma só integração por partes, vocês podem fazer ela várias vezes, né? Vocês podem fazer ela N vezes. Então, aqui temos uma fórmula generalizada de uma integração por parte integradas, que diz que a integral entre a e b da derivada enésima de f vezes g vai ser igual a essa coisa nojenta aqui. Então temos a soma de i igual a zero a n menos 1, de menos 1 potência i, a derivada n menos 1 menos iésima de f, g de, a derivada de g, iésima, né, mais o resto. Então, realmente, é uma fórmula bem complicada. Eu não recomendo vocês aprenderem ela de cabeça, porque, sinceramente, não serve para nada. Eu vou demonstrar ela. Então, caso vocês precisem dela uma vez, vocês vão conseguir demonstrar ela facilmente, nem precisando fazer por indução, tá? Vocês só ficam aplicando várias integrações por partes, vocês reconhecem a fórmula e depois vocês falam por indução. É uma forma também, mas porque ela é utilizada raramente, tá? Então, obviamente, eu vou dar um exemplo de utilização dela agora, mas, enfim, ok? Mas como a gente tem a fórmula, como é que a gente demonstra esse tipo? A gente usa a famosa indução, né? A gente quer demonstrar que funciona para todo n. Então, é o princípio do dominó. Se vocês demonstrarem que funciona até n e funciona para n mais 1, então acaba funcionando para todos os n's, ok? Então, a gente estuda o caso n igual a 1. Então, aqui a gente efetua uma integração por parte. Então, vamos ter f, a derivada de fx vezes g de x dx. Isso aqui a gente já demonstrou que vai ser igual a f de x vezes g de x. Então, avaliada entre a e b, obviamente. Aqui temos a e b. Menos, então, menos a integral de a e b de f de x vezes a derivada de g. Ok? Essa forma a gente demonstrou anteriormente. Então, agora a gente vai ver que ela realmente condiz com essa fórmula, né? Então, a gente só aplica a fórmula com i igual a no caso com n igual a 1. Então isso daqui vai ficar menos 1 potência zero vezes a derivada de 1 menos 0 de x. Então isso daqui fica a derivada zero, então a função por si só, vezes g derivada zero. Então por enquanto temos exatamente a mesma função, mais menos 1 potência 1. Então menos 1 potência 1 fica menos 1, então vamos ter o menos que vai sair, vezes a integral de a a b de f de x vezes a derivada 1 de g. Ok? Então, o caso n igual a 1, ele é validado. Então, agora, para a indução, a gente supõe que essa fórmula é verdadeira até o rank n, e a gente tem que demonstrar para o rank n mais 1. Beleza? Então, a gente vai ter a integral n mais 1, que vai ser igual, então, a integral de a a b da derivada de f n mais 1 ésimo vezes g. Ok? E agora a gente vai aplicar aqui grande F igual a f derivado n mais 1 vezes, e grande G vai ser igual a G. Vocês vão entender por que eu fiz isso, porque a gente vai aplicar uma integração por partes de f vezes G, então isso daqui condiz a uma integração de partes por partes simples, né, sendo que f é a primitiva, ok? Então vamos ter que i n mais 1 vai ser igual, então, a integral de a a b de grande F vezes G, isso daqui é igual, então, a derivada nésima de f vezes g, avaliada entre a e b, menos a integral de a a b da derivada nésima de f x vezes a derivada 1 de g dx. Então, aqui nesse caso aqui, vocês reconhecem in. Né? Se in mais 1 é isso daqui vai ser in. Ok? Então, agora a gente pode aplicar a hipótese de indução. A gente sabe que funciona para o rank n, então a gente pode aplicar a fórmula. Então, vai ficar in mais 1 vai ser igual, então, a derivada enésima de f vezes g, avaliada entre a e b, menos aquela soma nojenta. Então, vamos ter a soma de i igual a zero a n menos 1, vezes, então, a soma de menos 1 potência i, f derivada n menos 1 menos i,
ok? Vezes g i mais 1, ok? Então, no caso, i mais 1 por quê? Porque aqui a gente tem a derivada de g, então tem que ser i mais 1, essa não vai funcionar a fórmula, avaliada entre a e b, mais menos 1 potência n, integral de a a b, de f vezes g derivada n mais 1. Ok? Então aqui temos a fórmula, vou diminuir um pouquinho para vocês verem tudo isso. Então a fórmula é essa. E agora o negócio é reconhecer esse tipo de soma que vai incluir o n mais 1. Né? E assim a gente vai ter a hipótese de indução, no caso a indução verificada para o rank n mais 1. Ok? Então aqui na soma eu vou fazer uma mudança de índice. Então eu vou aplicar aqui j igual a i mais 1. Beleza? Então vamos ter que i n mais 1 vai ser igual, então, a derivada enésima de f vezes g, avaliada entre a e b, menos, então façam a mudança de índice calmamente, né? Façam com calma. Vamos ter que a soma de j igual a 1 a n de menos 1 vezes j, vezes a derivada de f n menos j ésima, de fato fica meio estranho falar assim, vezes a derivada de g j, ok? Então, avaliada entre a e b. Então, vou vir aqui para ter mais espaço. Mais, então vamos ter, né, o menos ele vai vir aqui, né, a mais. Então vamos ter menos 1 n mais 1, então menos 1 potência n mais 1, da integral de a a b de fg derivada n mais 1 vezes. Ok? Então aqui vocês podem incluir esse termo nesse daqui, nessa soma, né, porque vocês veem que eles são avaliados os dois entre a e b. Então isso mostra que a proposição no rank n mais 1 é verdadeira. Então vocês viram que a demonstração ela não é muito simples, a fórmula não é muito simples, só que eu acho ela interessante. Então é sempre interessante a gente poder generalizar algumas fórmulas para várias vezes, né, se a gente quiser fazer uma interação. Obviamente, para vocês programarem isso, fica fácil, o computador acaba entendendo isso rapidamente, né? A mão fica um pouquinho complicado. Vamos fazer um exemplo, né, que é um exemplo bem importante para um início de uma noção que a gente vai ver no futuro, para pelo menos justificar por que eu perdi o tempo de vocês aprendendo essa forma. Então vamos justificar a utilização dessa forma. Então temos essa função aqui. Então para todo x que pertence a R, temos fn de x que é igual a integral de 0 a x de t potência n exponencial de menos t dt. Ok? A ideia com essa função aqui é a gente escrever ela em formato de uma soma. Então vocês viram só que uma soma vai aparecer quando a gente aplicar n vezes, né, de forma integrada a nossa integração por partes, uma soma acaba aparecendo aqui. Então a gente vai escrever isso em formato de soma e depois pegar o limite quando n tende ao infinito. E a gente vai ver o que acontece, né, com esse tipo de função e eu vou explicar o que ela é. Tá? Ela provém de uma função bem famosa que talvez vocês já ouviram falar. Então, primeiramente, antes de dar spoiler, vamos aplicar uma IPP. Então vamos ter a integral IN de x, que vai ser igual à integral de 0 a x de tn exponencial de menos t dt. Ok? Então aqui, pelo método Alpes, a gente vai ter que u igual, então, Alpes, então o polinômio vem antes de exponencial, então u igual a t potência n. Então a derivada vai ficar igual a nt potência n menos 1, ok? E vamos ter a derivada de v que é igual a exponencial de menos t. Então a primitiva vai ser igual a menos exponencial de menos t, ok? Então agora a gente aplica isso daqui. Então vamos ter que a integral in de x vai ser igual a menos, vai ficar menos exponencial de menos t vezes t potência n, menos a integral, então vai ficar de u, a derivada de u vezes v, então vai ficar n, t potência n menos 1, vezes, então menos, então vai ficar um mais exponencial de menos t. Ok? Então aqui vocês reconhecem, o n vai sair, então temos t potência n menos 1 vezes exponencial de menos t. Então aqui, né, vamos reconhecer o nosso n vezes a integral avaliada em n menos 1 de x. Ok? Obviamente entre 0 e x.
ok? Então vamos ter que IN de x vai ser igual a menos, no caso eu botei t aqui, perdão, seria um x, né? Porque eu avaliei em x. Então temos menos x potência n exponencial de menos x, aqui também é um x, ok? Mais n vezes IN menos 1 avaliado em x. Ok? Então a gente achou uma fórmula de IN que depende de IN menos 1. A gente acaba reconhecendo uma certa sequência. Agora a gente vai fazer uma indução. Né? Então vamos fazer o caso n igual a zero. N igual a zero. N igual a zero, a gente vai fazer então I0 de x. Né? Esse daqui a gente não pode aplicar a fórmula de cima, porque não existe I de menos 1. Né? Então a gente vai acabar fazendo isso na mão. Vai ficar a integral de 0 a x de exponencial de menos t dt. Então, obviamente, isso daqui é igual a 1 menos exponencial de menos x. Tá? Eu deixo vocês fazerem um cálculo, né, vocês primitivo, e avaliam a integral. Então, para I1, a gente vai aplicar a fórmula aqui. Então, n igual a 1, então vai ficar menos x potência 1, né, exponencial de menos x, mais 1 vezes i de n menos 1, então i de n menos 1 seria I0, então ficaria 1 menos exponencial de menos x. Ok? E vocês vão continuando fazendo isso. Então a gente vai fazer I2. Então I2 de x vai ser igual a mesma coisa. Então vai ficar menos x ao quadrado exponencial de menos x mais 2 vezes I1. Então 2 vezes I1 de x, etc, etc, etc. Então no final I2 vai ficar igual, se vocês organizarem tudo isso, vai ficar 2 fatorial menos exponencial de menos x, fator de x ao quadrado, mais 2x mais 2. Obviamente, esse resultado aqui eu fiz no papel, né? Eu só. Opa, perdão. Eu fiz no papel, né? Então, obviamente, não saiu aqui naturalmente. Vocês substituem I1 pelo que ele vale, vocês distribuem, depois vocês fatorizam tudo, ok? E vocês podem achar uma indução diretamente, então vocês podem reconhecer um padrão e depois demonstrar por indução. Eu vou falar que uma indução mais ou menos trivial, o que não é muito trivial, mas é porque eu não vou fazer mais uma prova de indução. Então vocês acham uma fórmula generalizada para IN. Então a gente tem que IN de x vai ser igual a n fatorial, ok? Fator de 1 menos exponencial de menos x, vezes a soma de k igual a zero a n de x potência k sobre k fatorial. Ok? Então isso daqui vai ser um belo exercício para vocês, um exercício bem difícil, ok? Como não é o objetivo do vídeo, depois a gente vai voltar para esse tipo de fórmula aqui, eu vou explicar no futuro, mas caso vocês queiram se avançar um pouquinho, vocês conseguem reconhecer, né? Vocês fazem em 3 e 4, vocês vão reconhecendo o padrão e depois vocês tentam botar nessa forma, ok? Então não é simples, mas eu vou deixar de exercício para vocês. Então aqui está, a gente escreveu a nossa função IN, que no caso anteriormente eu tinha chamado de FN, mas enfim, FN e IN, pouco importa, com uma soma, o que era o meu objetivo. E agora eu falei para vocês que a gente vai pegar o limite dessa soma. No caso, a gente vai pegar o limite dessa função quando n tende ao infinito, ok? Então, quando o limite, no caso não n, perdão, não n, x, né? Então, o limite quando x tende a mais infinito de in de x, isso vai ser igual ao quê? Bom, n fatorial sai, 1 sai, exponencial de menos x. Então, quando x tende a mais infinito, exponencial de menos mais infinito fica exponencial de menos infinito. Então, esse termo tende a zero, ok? Agora, como é que fica esse termo? Vocês percebem bem que quando vocês escrevem esse termo, quando vocês escrevem termo por termo, né? Então, vocês escrevem k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, é uma soma, vocês percebem que é um tipo de polinômio, ok? Eu falo que é um polinômio porque ele tem um limite, ele termina em n, então é um polinômio de grau n. Né? Obviamente, se fosse mais infinito, aí não seria mais um polinômio, seria outra coisa. Então, vocês veem que é um polinômio. E de acordo com o teorema de comparação das funções, vocês sabem que a exponencial sempre vai ganhar de um polinômio. Então, aqui, em questão de força, a exponencial é bem mais forte. Então, pouco importa para que limite, quando x tende a infinito, isso daqui vai tender, a exponencial sempre vai levar. Como a exponencial tende a zero, esse termo aqui inteiro tende a zero. Ok? Então vamos ter 1 menos 0, então dá 1. Então o limite, quando o IN de x, quando x tende ao infinito, tende a n fatorial. Ok? O que é um resultado muito interessante. Muito interessante. Meu computador está travando, perdão. Muito, muito, muito interessante.
Então, para vocês que já reconheceram essa função aqui do começo, isso daqui é uma parte incompleta da famosa função gama. A função gama nada mais é do que uma extensão da fatorial. Então, isso daqui, na verdade, é a função gama, que a gente nota gama maiúsculo de x, para todo x estritamente positivo. Por que para todo x estritamente positivo? Porque a função gama ela foi criada para estender a fatorial para os negativos. Só que, obviamente, para ela funcionar para os negativos, ela primeiro tem que funcionar para os positivos. Ok? Só que para os positivos a gente não precisa da função gama, a gente tem a fatorial já, que funciona muito bem. Né? A fatorial ela funciona muito bem. Só que a fatorial só funciona para números inteiros. A função gama permite a gente ter fatoriais positivas de números não inteiros. Então, por exemplo, 1 sobre 2 fatorial, né? 0,5 fatorial. O que parece muito, muito estranho. Mas essa função ela nos permite. Obviamente ela não está completa, né? Porque a função gama ela se estende para os negativos também. Mas isso daqui vai ser outra história. Então, para vocês verem que ela realmente tende a fatorial. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho mais longo, né? Mas é uma técnica bem importante. Sinceramente, honestamente, por enquanto, fiquem profissionais na questão do ALPS e de aplicar a IPP no caso normal. E depois vocês tentam generalizar, tá? Não aprendam essa fórmula de cabeça, por favor. Realmente não serve para nada aprender ela. Aprendam a como demonstrá-la. Bom, no caso sempre vai ser indução. E obviamente, esses exercícios aqui simples, então reconhecer IN, depois reconhecer IN menos 1, né, vocês acham uma forma generalizada, ok? E depois deduzir em formas generalizadas aqui. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.